A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, espero que todos estejam bem. Deus entregou uma palavra hoje lá no livro de Apocalipse, é uma palavra que eu amo de paixão, que fica no capítulo 3, que é a carta à igreja de Filadélfia, que fica lá no versículo 7, que eu vou entregar a palavra para os irmãos, porque tem uma porta aí que Deus vai abrir para a sua vida e que nunca mais será fechada. E você precisa crer, porque quando Deus vem para agir na nossa história, ele vem para agir mesmo, ele vem para fazer. Ele vem para trazer oportunidades, ele vem para criar grandes coisas na nossa história. Nós precisamos crer nisso. Então, a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, a palavra fala o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, Deus me deu uma palavra hoje, conversando com o Senhor ali a respeito da palavra resistência, que eu vou entrar nesse sentido. Então, a gente tem na Bíblia várias passagens que falam, seja corajoso, né? Deus fala que está conosco, no sentido da resiliência, para você ser resistente aos ataques malignos, para você ser resistente a todos os efeitos do inferno no intuito de atrapalhar você. Você tem que resistir às tentações, o pecado e tal. Então, existe essa resistência que é muito falada na Bíblia. Mas existe uma força que se chama também resistência, que Deus também mostra na Bíblia, que é algo que acompanha muito a vida do ser humano, que essa resistência ela é muito problemática. Eu vou pegar um outro ponto para vocês entenderem de uma forma mais clara. Vamos pegar, por exemplo, a parte política. Então, existe um governo que está lá governando, ou o governo atual, está atuando, está agindo e tal, e existe uma resistência, que seria uma oposição àquele governo atual, que começa a se manifestar para que não haja aquele governo, para que aquele governo saia dali, para que eles não consigam fazer nada. Então, existe uma resistência a todas as ações daquele governo que estão atuando naquele momento. Então, tem pessoas que não aceitam aquele governo. Então, entra aquela resistência. Eu estou entrando nessa parte, não que eu vou entrar na política, mas para os irmãos entenderem a diferença, porque eu vou falar da palavra, que tem hora que Deus dá umas coisas muito difíceis para pregar, e eu tenho que ser assim, de um jeito bem claro para os irmãos entenderem. Porque existe uma resistência que ela acompanha a vida de todas as pessoas, quem conhece Deus e quem não conhece. E essa resistência, nós temos que buscar em Deus força, e nós temos que ter sabedoria diante do nosso processo, porque senão ela nos domina. Então, todas as vezes que Deus fala que o inferno se levanta, quando está chegando uma bênção, quando está chegando um milagre na nossa história, e se levanta, existe também essa força invisível, que você pode chamar de demônio, de Satanás, de Beelzebul, você pode chamar do que você quiser, que é uma força invisível que traz uma resistência para que a gente não venha executar aquilo que nós precisamos executar para que a gente possa evoluir. Eu vou dar exemplo para você. Você precisa ler um livro, porque você tem um concurso público para prestar, você precisa fazer uma prova, você está numa faculdade, você precisa prestar um vestibular. Então, você precisa ler o livro. Às vezes, até para você trabalhar dentro da sua profissão, você tem que ler aquele livro. Tem coisas ali dentro que você precisa estudar. Existe uma força, irmãos. Eu passo muito por isso. Eu não sei se os irmãos vão se identificar com essa palavra. Eu acredito que sim, porque isso acontece na vida de todo mundo. Quem conhece Deus e quem não conhece. Existe uma resistência que te dá sono, que faz com que você fique cansado. Na hora que você pega o livro, começa a te dar um sono terrível que você não consegue concluir a leitura, você não consegue nem sair da primeira página. E acontece mil coisas que vai desviando você do propósito, você não consegue ler o livro. É uma força, irmãos, que para a gente lutar contra elas é algo assim surreal. Eu acho que os irmãos vão entender o que eu estou falando. Você precisa fazer algo, tem hora, que aquilo ali é importante, daquilo dali vai nascer outras coisas. Então é um passo que você tem que dar, é algo que você tem que fazer, que vai frutificar outras situações na sua vida. Aí vem essa força que é essa resistência,
e faz com que você se desvie do caminho, você bate o dedo do teu pé na quina da mesa, você queima sua mão no fogão, acontece milhões de coisas, que é uma força absurda, que você não consegue executar aquilo. Tem hora que você precisa pagar uma conta. Se eu não pagar a conta, vai cortar minha luz, se eu não pagar, vai sujar meu CPF, se eu não pagar a conta, vai complicar, às vezes a conta nem é sua, é para alguém. Aí vem aquela força da resistência. Você vai abençoar alguém, você vai se auto-abençoar, né? Então você tem que ir fazer aquele negócio e vem aquela força, aquela resistência com um monte de situações que você não consegue controlar. Quando você vê, você não conseguiu pagar a conta, o aplicativo que você tem no banco, que hoje é tudo, né, virtual, não abre, você não consegue, o boleto vence. Então é a resistência que vem. E é uma força tão poderosa que muitas vezes nós não conseguimos, de forma alguma, sozinhos, conseguir vencer essa resistência. E ela é difícil. E ela atua em todas as áreas da nossa vida e ela atua 24 horas por dia. 24 horas por dia. Uma pessoa que está no mundo, que não conhece Deus, ela sofre as mesmas retaliações que a gente sofre com essa força da resistência. Só que ela não tem Deus, ela não tem uma força maior para buscar. E ela fica perdida sem saber como agir naquela situação, sem saber o que fazer. E a resistência, ela vem. Então você quer ser pontual no negócio, você quer ser uma pessoa pontual em todos os lugares que você vai, tem a força da resistência que te atrapalha todas as vezes que você vai sair. É algo que quebra, você olha no relógio, não, em 5 minutos eu consigo fazer. Quando você vai executar o negócio, aquilo desanda, e aí você não conseguiu executar em 5 minutos, quando você vê já avançou 15 minutos, você já está meio que atrasado para sair, porque o compromisso é em tal hora, aí quebra o negócio, acontece tal coisa, você tem que responder a alguém naquele momento, porque se você não responder, começa a acontecer tanta coisa. É a força da resistência. E tem gente que está escutando essa palavra, que você está vivendo essa força da resistência. Só que você não está tendo sabedoria, por quê? Porque quando vem a força da resistência, você está se entregando a ela. Ah, não está dando para ir, porque tem coisa, irmãos, que acontece que é livramento. Mas Deus não impede você de chegar no compromisso muitas vezes. E quando a gente tem um livramento que é de Deus, a gente sabe que é de Deus. Mas essa resistência, ela acontece toda hora. E são coisas assim que você não pode deixar. Tem muitas coisas que acontecem que é livramento de Deus. Tem hora que você não consegue sair naquele horário, você atrasa 5 minutos, 10 minutos. Desmarca o compromisso. Deus está te dando livramento. Mas essa força da resistência é algo assim, irmãos, eu passo por isso constantemente. É uma força invisível, que eu não sei explicar para os irmãos o que acontece. Sabe, no profundo, é só Deus para explicar, porque Deus sabe o que acontece. É uma energia que parece que te suga, que deixa você ali estagnado. Eu não sei explicar para os irmãos o que acontece, que tem hora que eu tenho que fazer as coisas, e essa força da resistência vai vindo, vai vindo, vai vindo, e aquilo começa a me deixar, sabe, apavorada, que eu tenho que começar a pedir ajuda para Deus. Senhor, me ajuda porque eu não estou conseguindo sair, me ajuda porque eu não estou conseguindo desenvolver, me ajuda porque o negócio tá... E aquilo parece que vai travando, me segurando. E quando eu vejo, eu tenho trilhões de coisas para fazer. Eu falo, Senhor, justamente na hora que eu tenho um compromisso, na hora que eu tenho que fazer tal coisa, vem aquela resistência tão grande que começa a paralisar tudo. Eu tenho que começar a orar, irmãos. Eu tenho que começar a pedir e clamar para que Deus venha me ajudar. Porque senão eu não consigo sair, eu não consigo honrar meu compromisso, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Porque vai vindo. E para a gente lutar contra isso é muito difícil. Nós temos que buscar força em Deus. Nós temos que buscar força em Deus. E os demônios vão se aproveitando disso. Eles vão, sabe? É uma energia negativa, é algo que fica pairando na nossa história, que fica, sabe, sugando a nossa vida, atrapalhando o nosso processo. E os demônios vão se aproveitando disso.
O que nós não podemos fazer diante dessa força, que ela é invisível, nós não estamos vendo, mas o nosso corpo sente, a nossa mente sente, o que está ao nosso redor, ao nosso redor é influenciado por ela, é não se entregar a ela. É buscar em Deus força para que a gente possa conseguir fazer as coisas. Então, se você precisa ler o livro, você tem que buscar em Deus. Nem que você tenha que jejuar. Você fala, Senhor, eu vou jejuar para o Senhor me ajudar a ler esse livro. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho um contrato, eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso estar em tal lugar numa determinada data. Eu tenho que chegar no horário, eu tenho que chegar antes do horário. Para que Deus venha te ajudar. Eu vou contar um testemunho meu, irmãos, porque hoje eu tinha um compromisso às 3 horas da tarde. Na minha cabeça era 3 horas. Na verdade, o compromisso era às 3h30. Como Deus sabe da força da resistência, e eu passo por isso constantemente, e isso tem hora que me deixa assim cansada e estressada, o que que Deus fez hoje? Ele fez eu olhar, eu fui lá confirmar o horário do compromisso. Eu não podia chegar atrasada, eu tinha que chegar no horário. Então o que que ele fez? Para que eu não chegasse atrasada, ou para que eu não perdesse o compromisso, porque depois, às 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas da tarde, eu tinha um outro compromisso. Então eu não podia me atrasar entre um compromisso e outro, porque eu tinha que ver coisas muito importantes e eu precisava da ajuda de Deus para sair, porque a força da resistência já começou a me dominar e eu fazendo as coisas da casa e cuidando de uma coisa, cuidando de outra, e aquilo ali já foi me estressando e parece que os bichinhos não ajudam, porque eu passo limpando tudo, daqui a pouco tá tudo sujo, porque a força da resistência vai vindo, ela vai criando situações dentro do ambiente que você tá, para tirar você do propósito. E eu já estava sofrendo levantes já fazia uns dias, eu já sabia que o inferno já estava se levantando, porque Deus já estava preparando coisas para mim, eu não sabia o que que era, e os levantes estavam vindo. E eu tenho as minhas dores, né, para piorar um pouco mais, então eu fiquei naquele negócio, e eu não conseguindo fazer as coisas muito rápido por causa das dores que eu tenho, e eu falei: "Senhor, eu estou desesperada". Quando eu olhei no compromisso, eu falei: "Eu vou verificar de novo o horário, para que eu possa chegar dentro da data, né, do horário direitinho lá, que a data é hoje, então eu tenho que chegar no horário lá certinho". Eu fui olhar o horário, eu enxerguei lá 3 horas da tarde. E eu, desesperada, saí um pouquinho atrasada ainda, porque eu não consegui sair antes, porque acontece de tudo, irmãos, acontece de tudo, coisa cai, quebra, e fica aquela resistência para eu não conseguir concluir o negócio. E eu precisava ir nesse primeiro compromisso para depois no segundo. O segundo era mais importante que o primeiro. E eu falei: "Senhor, como que eu vou fazer? O senhor tem que me ajudar, eu tô atrasada e tal". Peguei e saí. E saí que nem uma bala. Eu não posso sair muito antes do horário, porque eu viro uma bala dirigindo o carro. E eu tenho que me controlar nesse sentido. Para os irmãos verem como que eu tenho minhas falhas, irmãos. Eu sou falha como todo mundo. E eu fui dirigindo e pedindo para Deus me abençoar e abrindo espaço, que eu precisava chegar logo no lugar, enfim. Quando eu cheguei no lugar, irmãos, o horário era 3h30. E Deus fez com que eu enxergasse o compromisso que estava lá no WhatsApp. Eu fui olhar, eu olhei 3 horas da tarde, enxerguei 3 horas. E eu cheguei adiantada no compromisso. Quando eu cheguei lá, sabe quando você acalma? Eu acalmei. Eu falei: "Graças a Deus que o Senhor me fez enxergar 3 horas. Eu cheguei aqui antes do horário, que era o compromisso, para poder fazer as coisas. Consegui fazer, concluir, e depois eu voltei para o outro compromisso. Cheguei a tempo no outro compromisso, cheguei até adiantada de novo. Aí pediram que eu aguardasse um pouco, porque eles tinham mudado o horário para 5 horas da tarde, e eu fui atendida às 5 horas da tarde. Então essa força, irmãos, é algo que a gente não consegue lutar contra isso. É uma resistência que acontece constantemente na nossa vida. Todas as vezes que você vai tomar uma atitude para você progredir, que você vai, sabe, dar um passo para conseguir algo maior na sua vida, essa força que é a resistência, ela vai lutar para que você não venha alcançar os seus propósitos. Então, suponhamos que você está fazendo uma dieta, que você precisa emagrecer, que você precisa fazer toda uma estrutura alimentar, porque você tem problema de saúde, você quer melhorar o seu peso, você quer ter uma qualidade de vida, você quer ter uma vida mais longa.
Então você tá ali tentando, a resistência vai vir. Ela vai vir no sentido de deixar você desanimado, desmotivado, fazer com que você não consiga comer o que você precisa comer. Então ela vai criar é uma força, é uma energia que a gente não entende, que é uma energia invisível, que fica pairando. Isso é tudo na nossa história. Acontece várias vezes na nossa vida, constantemente. E aí ela vai criando aquela resistência para que você não consiga atingir os seus objetivos. Então, tudo que você for fazer no sentido de você emagrecer, para você se sentir bem, para você melhorar a sua qualidade de vida, essa resistência vai vir para mostrar para você o contrário. Não, você tem que ficar do jeito que você tá, você não vai conseguir, você precisa comer mais do que você já está comendo, você tem que comer errado mesmo. Então, ela vai criar toda uma resistência para que você não atinja os seus objetivos, os seus sonhos. E os demônios se alimentam disso. É uma força contrária que existe, que nós lutamos contra ela o tempo todo. O tempo todo. E é só Deus para nos abençoar. É só Deus para nos dar força para que a gente venha avançar com Ele. E os demônios aproveitam dessa força da resistência. Porque você vai falar assim para mim, fala assim, Dela, mas na vida da gente não é levante que Deus fala? E as pessoas que estão já nas mãos dos demônios? Que o demônio nem liga. A pessoa está lá, cega, não tem visão espiritual nenhuma, já está dominada pelos demônios, faz um monte de coisa errada, vive atolada no pecado, ela passa pela mesma força da resistência. Ela passa pela mesma força. E os demônios se aproveitam disso. Então não é uma força que os demônios criaram essa força, não, é uma força que vai sempre mostrar para a gente, sabe, o contrário daquilo que nós temos que fazer no sentido de prosperar, de crescer, porque não quer que você evolua. Não quer que você cresça. É uma energia negativa, ruim. E os demônios se aproveitam dessa energia negativa para fazer com que a gente venha a ser assim dominados. Eles aproveitam dessa energia para fazer com que nós sejamos manipulados. Por que Deus chega para você e fala assim, olha, não pense negativo, pense positivo? Porque se você pensar negativo, sua frequência energética vai estar aqui embaixo. E essa resistência vai se tornar mais forte ainda na sua vida. E aí você vai começar a alimentar essa resistência na sua história, trazendo para sua vida uma força negativa tão grande que os demônios vão entrar e eles vão te dominar. Porque os demônios, eles são seres. Eles têm uma energia negativa? Tem. Eles fazem maldade? Fazem. Eles são escuros, uma energia muito nebulosa? É. Mas eles são seres. Seres que se materializam. Porque eu já vi materializado, irmãos. Nós somos energia? Somos também. Existe o átomo, sabe? Existe tudo isso. As moléculas, tudo é energia. Tudo é energia. Mas eles são seres. Como nós somos seres humanos, eles são seres espirituais. Numa dimensão que a gente não compreende. Eu estou pregando a palavra para os irmãos aqui, dentro do entendimento que Deus me dá, mas eu creio que meu entendimento é desse tamanhozinho assim. Diante da dimensão que isso seja. Então eu não sei falar para os irmãos, sabe? Porque eu não fui teletransportada, então eu não vou ficar inventando história, que eu vi isso, vi aquilo, porque eu não vi. Eu não sei nem se eu estou preparada para ver um anjo, porque o anjo tem 2 asas, 4 olhos. É um negócio meio bizarro. Tem gente que fala que viu o anjo, né? Tem até a história de uma estátua aí que tá rolando, que acharam na Rússia. Irmãos, os anjos bíblicos, dentro do que a Bíblia explica, não tem nada a ver com aquele anjo lá. Aquilo lá é marketing. E o povo acredita, acha que aquilo lá é o anjo. Imagina que tem forma angelical daquele jeito, um rosto parecendo humano, não tem. Na Bíblia, quando você lê, quando você estuda, eles são bizarros. Sabe, eles são diferentes. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu tive uma visão de anjo, eu vi 2 anjos segurando, era um demônio no meio, um anjo do lado direito e um anjo do lado esquerdo, porque eles queriam avançar em mim e numa irmã que estava orando comigo num monte. Eu vi
o anjo e vi o demônio no meio. Se eu falar para os irmãos que eu vi como uma forma humana, eu vou estar mentindo. Eu vi nuances de luzes dos dois lados e no meio. Então eu vi que tinham dois corpos, do lado direito, do lado esquerdo, e um corpo no meio, mas nuances de luzes. Eu não vi eles no profundo da palavra, como a Bíblia explica, porque eles são bizarros. Então eles são seres, se materializam, que eu já falei para os irmãos, que eu vi um rapaz subindo no monte, eu vi um outro perto do gado, estavam como homens, um rapaz adolescente subindo, e o outro já era um homem adulto, com roupa de cowboy, camisa preta, calça preta, chapéu. Eu falei, deve ser dono do gado, né? Que a gente estava no monte, num terreno que era de alguém particular. E eu deduzi que fosse alguém que morasse ali, ou que cuidasse do gado, que era dono do terreno lá, do território. E na verdade não era um demônio materializado, que eles se materializam mesmo. E o rapaz subiu 2 dias seguidos, com roupas diferentes. O rosto era o mesmo, mas as vestimentas eram outras. E Deus avisou antes que o perigo estava subindo. E eu não sabia o que era. Quando eu vi um rapaz subindo, eu falei, é um ser humano, né? E era um demônio. Quando ele passou pela cerca de arame farpado, eu vi que aquilo ali não era natural. Então eles são seres. Mas essa energia da resistência é algo que fica o tempo todo lutando contra as pessoas, para que as pessoas não consigam progredir, expandir. Não quer que a gente evolua. E os demônios se aproveitam dessa energia para entrar na vida dos seres humanos e fazer coisas. E nós não podemos deixar essa resistência dominar a nossa história. Nós temos que entender que nós temos um Deus. Uma pessoa que está no mundo, tem gente que está no mundo que fala assim, nossa, tudo para mim dá errado. Eu não consigo executar nada na minha história. Eu não consigo fazer nada. Eu começo um negócio, eu paro. Eu vou fazer tal. É a força da resistência. E a pessoa não sabe lutar contra aquilo. A pessoa não consegue. Porque, irmãos, nós não somos super-heróis. Eu posso chegar para os irmãos e falar, olha, você tem força, você consegue. Porque eu falo mesmo, você tem força, levanta a cabeça, para de chorar. Né? Eu tenho meu jeito assim de ser, eu sou assim mesmo, acabou. E, por incrível que pareça, o meu jeito dá efeito na vida do outro. Eu fico mais impressionada com isso, porque Deus faz com que tenha efeito. Então, minha natureza é assim. Então, eu chego e falo mesmo, tá chorando, levanta essa cabeça, vai cuidar da sua vida, vamos fazer as coisas. Aquilo encoraja a pessoa aí. Mas sem Deus, irmãos, essa resistência, ela domina a gente de um jeito que a gente não consegue executar as coisas. E é uma luta constante. Tem hora que os demônios não precisam fazer nada, essa própria força acaba com a gente. E se a gente não reagir diante daquilo, não buscar em Deus, sabe, o propósito dessa história, buscar força em Deus, a gente não consegue. Você vai ficando estagnado naquilo. E a resistência vai vindo. Entendeu? É que nem aquela fase política que eu falei para os irmãos. É a resistência querendo derrubar o governo, é a resistência não querendo que o governo continue, que o governo saia, que o governo caia. Então, você tem que governar a tua vida. Deus em primeiro lugar e você em segundo. Então, você tem que se autogovernar. Você tem que controlar as suas emoções. E a resistência vem para que você não governe, para que você não progrida, para que você não prospere, para que você não avança, para que você não evolua. E os demônios vão tomando, sabe, espaço nessa situação para tirar a gente do foco. Fazer com que a gente não consiga avançar. Mas Deus, dentro da sua sabedoria, dentro da sua misericórdia, dentro do poder que Ele tem, Ele faz a gente caminhar. Ele consegue levar a gente para outros lugares. Ele faz com que a gente evolua, com que a gente muda de fase. Por isso que é importante a gente deixar Deus nos conduzir, porque quando vem essa resistência, é em todos os sentidos da nossa história. E ela vem para te dominar. Então, às vezes, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer algo. Deus já te mostrou o caminho, Deus já te deu confirmação, a resistência vem. E você fica naquela dúvida, você fica naquele negócio. Vou, não vou. Ah, eu acho que Deus não falou, eu acho que não era para mim.
E a resistência vem. E a resistência vai vindo. E você vai deixando ser dominado por aquilo. E você não sai do lugar. E você não faz o que você tem que fazer. E diante dessa dúvida que você fica, você vai perdendo tempo, perdendo anos de vida, perdendo horas, perdendo grandes oportunidades. E nós não podemos deixar, irmãos, porque a nossa força está em Deus. É Deus que nos ajuda a vencer essa resistência. Todas as vezes que eu tenho que fazer algo que é importante, que eu preciso sair principalmente de casa, a resistência começa a vir. Tem hora que dá desânimo, dá vontade de largar tudo. Agora eu não vou mais, Senhor, eu vou largar tudo, não vou. E Deus vem, não, você vai que eu tô contigo, vai que eu vou te ajudar. Tira o carro da garagem, faz o que você tem que fazer. E aí ele vai, sabe, me ajudando a vencer essa resistência. Porque senão eu vou ficando e vou procrastinando. E eu não posso permitir isso. Eu tenho que avançar. Tem coisas para eu viver, tem coisas que são minhas, tem bênçãos que dependem de alguns passos que eu preciso dar. Tem milagres que vão acontecer na minha vida que se eu não reagir eu não vou viver. Então a gente precisa sempre confiar em Deus nesse sentido. Então o que você vai fazer agora? Todas as vezes que você passar por esse processo da resistência, que é essa energia ruim que vai vir, você tem que buscar em Deus força para continuar. Senhor, me ajuda aqui. O Senhor tem que me ajudar a vencer essa resistência. O Senhor precisa vir com a sua força para que eu possa avançar. Porque Deus manda dizer para você, eu estou abrindo uma porta para você que nunca mais será fechada. É uma porta que Deus está vindo para a sua história que nunca mais será fechada. Porém, a resistência vai vir para você não viver. E o inferno vai trabalhar dentro dessa resistência para que você venha desistir da porta, para que você não faça o que você tem que fazer, para que você não consiga avançar, para que você não chegue no propósito de Deus. E você não pode permitir que isso aconteça. Você não pode permitir que isso venha atingir a sua história para você não ficar procrastinando o que você já deveria ter feito lá atrás. Porque tem bênção que está parada na sua história, a porta tá para abrir, mas não abre por quê? Porque você fica deixando toda essa resistência tomar conta de você, te trazendo dúvida, confusão mental, te dando, sabe, um desânimo terrível, tirando toda a sua coragem. E Deus não te deu o espírito de covardia, Deus te deu o espírito de ousadia. Por isso que ele fala na Bíblia em termos de resistência, resista ao inferno. Sabe, supere tendo coragem, porque quando a gente tem coragem para fazer, quando a gente se põe para fazer, pode vir a força da resistência, mas a gente consegue avançar. Que nem hoje eu estava meio atrasada, meio apavorada, eu falei, eu acho que o primeiro compromisso eu vou até desmarcar. E Deus falou, não, você vai. E Deus me ajudando, irmãos, porque eu olhei lá o horário do compromisso, que era 3h30, eu enxerguei 3 horas da tarde. E eu fui. Quer dizer, era Deus trabalhando o tempo para me favorecer, porque ele viu que a força da resistência estava vindo e eu já estava exausta. Eu já estava cansada. Talvez eu não conseguisse nem sair se não fosse a força dele. E eu precisava honrar, sabe, esses 2 compromissos. Eu precisava estar lá. E no final deu tudo certo. Então, quando Deus começa a trabalhar na nossa história, ele sendo a nossa força, ele vai nos dando estratégia para que a gente venha vencer isso. Para que a gente venha superar esse processo. Dentro da capacidade que ele tem. Porque nós somos fracos. Então, Deus manda falar para você, eu vou te dar toda uma sabedoria para você vencer essa resistência. Diante do que está por vir para sua história, porque tem uma porta aberta que nunca mais será fechada. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Só que agora tem uma porta que vai ser aberta na sua vida. E essa força da resistência vai fazer de tudo para você não abrir essa porta, não passar por essa porta, não receber essa porta. Mas Deus vai fazer com que tudo isso flua ao contrário. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar resistência para você resistir a essa força. Deus vai fazer com que você avance nesse processo. Deus vai usar meios sobrenaturais para você estar num determinado lugar. Tem hora que você vai fazer alguns trajetos,
algum movimento que você não vai entender o que você está fazendo, mas é Deus te conduzindo para você entrar nessa porta. E você precisa crer no que Deus está te entregando agora. Porque senão você vai ficar estagnado e a resistência vai tomar conta de você. Você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer. Você não vai conseguir avançar. Então você precisa acalmar, porque Deus vai tirar, sabe, todo esse desânimo, essa procrastinação que está em você, que está atrapalhando o processo, para que você avance, para que você venha viver a porta aberta que Deus tem para te entregar. Porque senão vai ficar, sabe, é a resistência vindo, os demônios te dominando e você ficando ali, sem saber o que fazer, sem saber como agir. E Deus quer te levar para o propósito, Deus quer avançar você. Então você vai acalmar agora diante do processo. Você já entendeu, irmãos? Essa força, ela existe. É uma força contrária. Sabe? É o polo negativo e o polo positivo, que está sempre lutando contra a gente. É onde começa a procrastinação na vida do homem. Porque ela vai vir, é a força da resistência, ela vai vir para que você não progrida, para que você não faça, para que você não cresça. E os demônios se alimentam disso. Na hora que os demônios veem que você está entrando nessa energia e que você não está lutando contra ela, eles começam a vir e a agir de uma forma, sabe, muitas vezes até brutal dentro da sua história, no sentido de mostrar para você que você não vai conseguir mesmo, que eles estão dominando a sua história, que Deus te esqueceu, que Deus não vai fazer. E aí você fica só procrastinando as promessas, os milagres de Deus. Não pode mais. Não dá mais tempo de ficar agindo desse jeito. Sabe? Deus, ele é pai, mas ele é um pai no sentido de nos conduzir. Ele não é um pai para levar a gente, sabe, para um parque, para brincar, para ficar brincando de pique-esconde com você. Não é isso. Ele é um pai provedor, um pai que te coloca para frente, um pai que vai, sabe, te ensinar a viver, um pai que vai te orientar o que é certo, o que é errado, te impulsionar. Tem hora que ele vai deixar você em situações que aos teus olhos, ai, Deus me abandonou, a situação tá difícil, mas na verdade não é. Ele deixa você ali para você aprender a viver, para você ter estratégia de vida, para você aprender como lidar com situações. Porque ele é um pai que vai te ensinar. Ele não é um pai, sabe, para ficar brincando com você ou colocando você no colo como se você fosse uma criança. Ele te vê como uma criança, ele vê. Você pode ter 60, 70 anos, ele vê você como uma criança. Você é imaturo em determinadas situações. Você é imaturo em determinadas atitudes. Mas ele não vê você como uma criança em si, entendeu? Que tem que brincar de boneca, brincar de carrinho. Não, não é isso. Ele vê você como uma criança que você precisa crescer e evoluir. E essa força da resistência quer mostrar para você o contrário. Ele quer essa força da resistência quer fazer com que você fique estagnado, que você não evolua. Então vai estar sempre contrário de tudo que você tem que fazer, que vai ser bom para você, que vai te beneficiar. Mas Deus não vê a gente de uma forma infantil desse jeito. Ele é um pai que vai te exortar inúmeras vezes quando for necessário, porque ele quer seu crescimento. Ele fala na palavra para a gente ser mulheres e homens fortes, que é isso que ele quer de nós. Porque como que você vai enfrentar o inferno se você for infantil, infantil, infantil? Na íntegra da palavra. Não tem como. Uma criança é dependente de alguém, de um adulto. Nós somos dependentes de Deus, mas nós não podemos agir com infantilidade. Como que Deus vai dar casamento para uma pessoa que tem uma cabeça infantil? Como que Deus vai te dar um ministério se você tem uma cabeça infantil? Como que Deus vai te dar responsabilidade, um emprego, se você pensa como uma criança de 5 anos? Não tem como. Então não é nesse sentido que Deus fala. Ele fala no sentido muito mais profundo da palavra. Então Deus quer que você progrida. Deus quer que você tenha resistência. Diante dessa resistência que quer fazer você ficar estagnado, que você venha viver o contrário daquilo que você precisa viver. Então, o início dessa resistência na nossa vida é o início da procrastinação. E Deus manda dizer para você, vou te dar toda uma estratégia para você vencer. Todas as vezes, irmão, que você estiver passando pela força da resistência,
que você precisa avançar, que você não pode, você tem compromisso, você tem que fazer, você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar dos seus filhos. Comece a orar e pedir para Deus força. Porque se você for dominado pela força da resistência, você vai estar dando legalidade para os demônios entrarem na sua vida e dominar você. Fazer com que você não avance, com que você não consiga chegar no propósito. E dentro dessas legalidades que você dá, eles começam a dominar e brincar com a sua vida, atrapalhar a sua história, e aí vira um rebuliço. E nós não podemos fazer isso, sabe? Ser inocente nesse sentido. Nós temos que crescer com Deus. Então toma posse dessa palavra, porque Deus manda dizer para você. Vai existir a força da resistência? Vai. Para você não entrar nessa porta? Vai. Vai acontecer várias coisas para você não atingir o objetivo, só que você vai atingir o objetivo porque é Deus que quer. É Deus que vai levar você para essa porta. E essa porta será aberta e nunca mais será fechada. Então você vai tomar posse aí dessa palavra e confiar em Deus. Sabendo que Deus está no controle de tudo. E agora você sabe, quando você começar a sentir essa força da resistência, que no dia a dia você vai sentir essa força, comece a orar e pedir força para Deus. Senhor, me dê força. Me ajude a superar isso. Me ajude a avançar. Me ajude a eu chegar num ponto maior. A elevar para um degrau maior. A chegar num ponto que eu consiga crescer. O Senhor tem que me ajudar a chegar no horário, a fazer as coisas. Então você tem que confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Porque essa força, ela existe, irmãos. É uma força que te suga. É uma força que é uma resistência, que vai fazer de tudo para você não fazer o que você tem que fazer. Coisas básicas do dia a dia, compromissos que você tem que cumprir, é tudo na sua história. É um livro que você vai ler. Às vezes é algo que você precisa assistir, você não vai ter paciência para assistir. É um louvor. Então, todo o processo de evolução que você vai dar na sua vida, essa força da resistência vai querer mostrar para você o contrário. E você não pode se entregar a ela. Você tem que continuar crescendo e confiando em Deus, tá? Então, toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, por essa porta que está sendo aberta que nunca mais será fechada. Que o Senhor tire toda a força da resistência sobre a nossa história. Tudo aquilo que afasta do teu caminho, dos nossos propósitos, que o Senhor faça cair por terra. Que o Senhor faça, Pai, com que os inimigos sejam neutralizados. E que o Senhor nos dê sabedoria para continuar caminhando. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, no nome do teu filho Jesus, para que a gente possa avançar para o alvo. Que o Senhor nos dê força no nome de Jesus. E nós agradecemos. Toma posse aí dessa palavra, confia em Deus, porque agora tem uma porta que nunca mais será fechada. E essa porta vai mudar a sua história. E você precisa crer nisso. Então confia no que Deus está te entregando. Tenha paciência no seu processo. E saiba que Deus é contigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.